Olá, boa noite, professora Maria das Graças, professora Hércules. Vou falar um pouco sobre o desenvolvimento em Freud. Para Freud, apontar os três processos na determinação do psiquismo: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente refere-se às percepções imediatas do mundo e às sensações do mundo interior, que estão claras na mente do indivíduo. Já o pré-consciente são os processos latentes, que pode vir à consciência a qualquer momento, através de recordações ou lembranças. O inconsciente são aqueles conteúdos psíquicos que não têm fácil acesso à consciência. Já a personalidade é composta por três sistemas, que são eles: o id, o ego e o superego. O id é a parte instintiva da personalidade. É o inato, infantil, impulsivo. Já o ego representa a parte racional, ou seja, a parte modificada do id, por influências do mundo exterior. O ego funciona de acordo com o princípio da realidade, diferentemente do id, que é governado pelo princípio do prazer. O ego está, portanto, orientado para a realidade e, diferentemente do id, busca as satisfações das necessidades através de meios socialmente aceitos. Portanto, já o superego representa as restrições culturais que foram aceitas pelo indivíduo, a manifestação dos instintos. Portanto, o id busca a satisfação às necessidades inatas do indivíduo. O ego busca formas de satisfação dessas necessidades de forma favorável ao mundo exterior. O superego coloca novas necessidades ao ego, visto que sua função é restringir as necessidades do id. O ego, com o objetivo de reduzir essa ansiedade, utiliza mecanismos de defesa, que são eles: inconscientes, repressão, negação, afirmação reativa, projeção, racionalização, fixação, regressão, deslocamento e sublimação. Portanto, essas são a parte que Freud aponta. Agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento em Erikson. Erikson, os estágios de Erikson. O desenvolvimento em Erikson é um processo evolutivo baseado em aspectos biológicos, psicológicos e sociais, e envolve os processos autoterapêuticos. Portanto, em cada fase, o indivíduo tem que enfrentar um problema central ou um conflito. A crise é universal, mas a situação em que ela ocorre é particular, depende da cultura em que o indivíduo está inserido. Ou seja, a crise é universal, portanto, as situações que ocorrem dependem de cada particular.
A solução desse conflito em cada fase depende tanto do ponto de individual A solução desses conflitos em cada fase depende tanto de prontidão individual como prontidão social. Para Érico, esses conflitos têm 8 estágios, que são eles: confiança, desconfiança básica, do nascimento a aproximadamente 1 ano e meio, que caracteriza a primeira fase oral sensorial. Tem também o segundo estágio, que é autonomia, vergonha e dúvida, de 1 ano e meio a 3 anos, que caracteriza a segunda fase muscular anal. Terceiro estágio, iniciativa, culpa, de 3 a 5 anos, que é caracterizada a terceira fase locomotor genital. Quarto período, produtividade e inferioridade, de 6 a 11 anos de idade. Quinto estágio, a identidade e confusão de papéis, de 12 a 16 anos. Sexta fase, intimidade e isolamento, de 18 a 30 anos. Sétimo estágio, gerativo e estagnado, de 30 a 50 anos. E por fim, são integridade e desesperança, 50 anos em diante, que caracteriza a última fase, maturidade. Érico aponta que o adulto que resolveu satisfatoriamente as crises está desenvolvendo integridade necessárias de forma a enfrentar a crise da morte, com sabedoria e esperança. Portanto, conclui aí o desenvolvimento em Érico.